bem-vindos a mais um Axor Talks. Eu sou Luciana Teles, diretora de clientes aqui na Axor. E como vocês sabem, temporada de varejo, eu tô muito bem acompanhada. Oi, Lu, tudo bom? Olá, pessoal, eu de novo, para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou diretor da área de cibersegurança e privacidade do Grupo Carrefour Brasil. Obrigado, Lu, pelo convite, mais uma vez. É muito bom dividir a bancada com você, porque as perguntas difíceis eu passo para vocês. Ah, então tá bom. E falando de vocês, então vocês já sabem que tem mais alguém aqui com a gente na mesa. Eu tô muito feliz de ter esse convidado, essa convidada, na verdade, e por isso também eu tô muito feliz, que é a Fabi. Obrigada, Lu. Obrigada por estar aqui também, Renan. Obrigada pelo convite. É uma honra. Então, sou diretora de cibersegurança e privacidade de dados da Leroy Merlin Brasil. E a gente já descobriu que a gente tem várias coisas em comum. Por exemplo, os dois trabalham em empresas que são francesas. Tem uma questão de música também, mas daqui a pouco a gente chega nisso, tá? Fabi, a gente está começando aqui os episódios pedindo para os nossos entrevistados contarem um pouquinho de como é que chegaram aqui em cibersegurança. Qual é a tua formação? Que dia que tu decidiu trabalhar com isso, né? Tá certo. Bom, eu vou fazer 18 anos na área de cibersegurança. Eu não sou nativa da área de tecnologia. Minha carreira ela se iniciou na parte de biológicas, né? Eu sou formada hoje em desenvolvimento de sistemas, tenho um MBA em cibersegurança, em gestão de cyber, fiz pós-graduação, né, em gestão ambiental, então fiz pós-graduação também na parte de direito digital. Então, assim, eu gosto muito de aprender sempre, né, mas a minha primeira formação, né, eu fiz na área de biológica, sou formada em biologia também, e eu tive uma transição de carreira. Né? E você contou para o nosso time. A Fabi teve o prazer, né? A gente teve o prazer de te ouvir, nosso time de Customer da Axor, sobre a carreira, sobre os desafios de ser CIS e tudo mais, né? Exato. É maravilhoso. Eu amo estar na área de cibersegurança. Eu acredito que é um desafio, assim, muito prazeroso, porque nós precisamos neutralizar tudo aquilo que faz mal, né, para as empresas. Assim como eu trabalhava em biologia, trabalhei 7 anos com biologia. Depois disso que eu vim para a área de tecnologia, estou já fazendo 18 anos na área de tecnologia da informação e especificamente na área de cibersegurança. E eu sempre faço muitos paralelos, né? Vejo muitas lógicas similares em relação a biológicas e em relação também à tecnologia. Então, lá eu trabalhava, né, com antídotos, com fármacos, né, a fim de neutralizar algumas doenças. Então, trabalhava com bactérias, com vírus, protozoários, com seres microscópicos. Então, já tinha na veia a questão da investigação, não deixava de ser. Né? Então, a fim de neutralizar as potencialidades da doença, então, nós produzíamos ali os antibióticos, né, as vacinas. E o que a gente faz em cibersegurança? Nós fazemos também, né, utilizamos práticas, utilizamos recursos tecnológicos, utilizamos scripts para neutralizar o quê? Vírus, malwares, que são scripts maliciosos. Então, eu faço muito dessa similaridade, né? Então, se a gente precisa neutralizar um DNA malicioso de um vírus, de uma bactéria, que é um script, neutralizaremos, então, na tecnologia também. Inclusive, a própria tecnologia já ajuda hoje a área de saúde a decifrar esses códigos genéticos causadores de doenças. Sensacional, não? Não, muito legal, inspirador, eu acho. Falei? Além da Fabi ser super agradável falando, que a gente se conheceu no evento, a gente tem algumas similaridades. Trabalho em empresa francesa, cibersegurança. Eu também tenho uma filha com essa idade e, curiosamente, a minha filha fala muito sobre cursar biologia. Então, aqui eu vou mostrar esse vídeo para ela, que é possível escolher biologia e também depois ir para nossa área. Exatamente. É muito legal. Aí você fica feliz e ela fica feliz também, né? Os dois. Exatamente. E existe hoje na biologia muitas áreas tecnológicas que ajudam no desenvolvimento e na economia do país, na produção de novos fármacos, né, na proteção em relação às informações sensíveis que
trafegam também dentro dos laboratórios, análises clínicas, por exemplo. A gente está fazendo uma temporada aqui no Axor Talks só da área de saúde. Exatamente. É um segmento que, obviamente, ele é menos maduro em cibersegurança, ele vem aprendendo muito com segmentos mais maduros, como varejo e financeiro, mas que tem um desafio gigantesco. Gigantesco. E eu vim de saúde. Eu vim de cibersegurança dentro de uma empresa de saúde. Eu fiquei 6 anos na UHG Brasil, na antiga Dona da Mil, né? Então, eu me recordo que, assim, foram desafios fantásticos que eu passei por lá. E, assim, e o que eu sou hoje, muito pautado do que, né, eu consegui trabalhar, né, dentro da minha jornada em hospitais, em laboratórios, dentro dessa cadeia mesmo de saúde. Mas eu tenho uma curiosidade. Tá bom, você estava trabalhando lá com biologia, e aí um dia migrou de área. Como é que foi esse processo? Foi um processo foi muito natural para mim, porque na época que eu migrei para a área de tecnologia, foi uma época que a área de saúde estava precisando, necessitando de mais profissionais especializados em tecnologia dentro dos laboratórios. Eu mesma, dentro das minhas pesquisas biológicas e de tudo que eu trabalhava em relação às doenças, eu precisava de banco de dados, eu precisava de carreador de RNA. Então, tudo isso era tecnológico. Então, um carregador de RNA, ele vai fazer a leitura para mim de todos os scripts, de todos os nucleotídeos existentes naquela cadeia genética, para eu poder entender o que eu precisaria fazer ali, né, dentro das minhas experiências, para neutralizar aquele tipo de doença bacteriana, por exemplo. Então, por conta disso, eu comecei a estudar tecnologia. Então, naturalmente, fui estudar banco de dados. Porque na época que eu fazia biologia, eu trabalhava muito com planilhas, né? O pessoal fala que é o SAP, né? O SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas. Clássico. Exato. Então, eram planilhas de Excel, era Access, aquele banco de dados nativo, né? Da Microsoft, que na época a gente tinha muito problema. Se tivesse uma base muito extensa, ele não rodava. Não rodava e tinha corrupção de dados. Então, a integridade dos meus exames, das minhas pesquisas, ela poderia estar em risco. Imagina você estar numa pesquisa de 2 anos e chega no último ano, para você apresentar o resultado, você tem uma corrupção de dados. Né? Aí quebra a integridade das informações. Então, foi aí que virou a minha chave. Falei, poxa vida, de que me adianta eu ter aqui minhas técnicas maravilhosas de biologia, meus resultados, e eu não ter uma tecnologia eficiente para me suportar e uma segurança nesses dados que eu estou gerando? Porque existe uma competitividade também dentro dessas instituições de ensino, inclusive onde eu me encontrava. Na área acadêmica, né? Na área acadêmica, né? Então, muita competitividade em relação aos resultados das nossas pesquisas, porque são empresas farmacêuticas querendo acessar essas pesquisas, projetos para elaborar novos fármacos. Né? Então, isso faz a nossa economia de saúde também, né? Girar. Então, foi aí que virou a minha chave. Fui estudar, então, tecnologia da informação, né? E não quis fazer um curso, sabe, esses cursos rápidos de Excel, banco de dados. Não, vamos fazer uma faculdade, né? E fui fazer uma faculdade no período noturno. Encontrei, né? Eu sou da região do ABC. E eu encontrei, né? Uma faculdade 100% gratuita, uma fundação, né, mantida pela empresa termomecânica, uma grande indústria de cobre. E, assim, fantástico. Tenho muito orgulho, né, de ter estudado lá, de ter pertencido àquela instituição de ensino tão poderosa. Não paguei nenhum livro para os meus estudos, né? Eu tinha equipamento, tinha computador, tinha tudo à minha disposição. E aprendi lá, desde montar um computador, fazer as programações, né? Então, aprendi linguagens de programação, né? Aprendi Pascal, olha só que interessante, né?
E fui aprendendo. Chegou um momento, em 2010, que eu fui dar aula, inclusive, de linguagem de programação. Estava dando aula de Java for Mobile. Isso foi em 2010, na época que começou a explosão dos smartphones. Os aplicativos. Exatamente. Então, era o Java for Mobile. E aí você saiu da área acadêmica e foi trabalhar onde? Eu saí da área acadêmica, fui primeiro estagiar na Bolsa de Valores de São Paulo, no Bovespa. Na época ainda não tinha ainda sido, né, incorporado ao B3. Então, fiz o meu estágio no Bovespa, estava trabalhando ali também com algumas equipes de cibersegurança, mas trabalhando muito no plano de continuidade de negócios, né? Então, tinha aqueles pregões, e eram pregões presenciais ainda na época, né? Então, eu cheguei a ter essa experiência de estar, né, num dia típico de um pregão presencial, né? Então, aquela compra e venda e assim, todos os sistemas ali funcionando e a telecomunicação também, porque eles utilizavam o telefoninho para negociar. Então, nada poderia dar errado naquele período. Então, foi um momento, assim, que me despertou muito interesse, né? Nossa, nós, né, trabalhando em tecnologia da informação, o quanto nós podemos ajudar, né, diversas empresas a manter os seus negócios, manter as empresas saudáveis. Agora, para eu dar continuidade nessa coisa tão legal que é manter, né, as empresas saudáveis, qual é o caminho que eu devo seguir? E aí eu comecei a me apaixonar por segurança da informação, né? E aí, depois do estágio do Bovespa, fui trabalhar em instituição financeira, fui trabalhar no Bradesco, né? Então, comecei ali na base mesmo, trabalhando com gestão de acessos, né? Então, atendia. Isso foi muito bom, porque isso me permitiu ganhar não somente a experiência, mas ganhar um poder de articular com o usuário final. E de entender a dor dele, a dor deles, os desafios ali. Exatamente. E eu sempre gostei muito de comunicação, né? Então, aquilo me despertou, assim, muito interesse em dar continuidade. Qual será o meu próximo passo? E aí, eu sempre buscando tudo para melhorar na minha carreira. E lá no Bradesco foi quando surgiu a oportunidade também de eu lecionar na fundação, que foi o Java for Mobile. Então, eu trabalhava todo um período diurno, né, no departamento, e no período noturno eu ia para a fundação lecionar a linguagem de programação, né, para o ensino médio. E foi fantástico para mim, foi uma experiência excepcional. Aí, depois disso, eu fui para o Banco Santander, fui trabalhar na Produban, e lá eu trabalhava com automação, né, na gestão de acessos, justamente para desenvolver scripts, para automatizar processos muito manuais, né, e para que a gente pudesse ter uma estratégia mais eficiente, para que a equipe pudesse também, né, liberar tempo ali para que pudessem trabalhar em ações mais estratégicas dentro da cibersegurança, né? Então, foi assim, minha carreira foi pautada sempre, né, em começar sempre pela base. Então, eu posso dizer que eu conheci várias camadas. Depois disso, fui trabalhar em consultoria, né, fiz implantação de ferramentas de segurança, trabalhei muito com Symantec na minha vida. Nossa, Symantec também bastante. Exatamente, antivírus, DLP, CIEM, né, gestão de vulnerabilidades, gestão de compliance de máquinas, PGP. Sim, né? Para quem não conhece o PGP. Eu sou mais nova nesse mercado, gente. Eu sou mais nova nesse mercado. Criptografia de disco. Boa parte eu peguei, mas tem umas. Eu tô me sentindo quando o motoboy fala que apenas escuta, eu não entendo o que ele fala, sabe? Mas eu também fiquei meio perdido quando a Fabi começou a falar ali os termos técnicos de biologia, você vê? Não é só, como diria um chefe, né? Você estava falando chinês, mas não é? Eu também fiquei um pouco perdido, mas perdido. E eu adoro termos técnicos, eu adoro sigla, eu adoro nome científico. Eu adoro sigla também. Acrônimo também é uma coisa muito legal. Adoro acrônimo. Passatempo. Eu adoro lista telefônica daquela de 1980. Lista telefônica você foi um pouquinho longe, Fabi. Fui, né? Fabi.
Lista telefônica. Eu adorava Tem uma listas galera que tá amarelas. assistindo e vendo o podcast que eu acho que nunca mexeu numa lista telefônica. Eu amava. Outro dia a Laís foi pra escola e pegou aquele guia de São Paulo na mão. Sim. Ela falou, mamãe, o mapa era assim quando vocês dirigiam? Eu usei aquele guia 4 rodas embaixo do banco do carro. Também já usei. Exatamente. Tá bom, então a gente tá todo mundo na mesma Na mesma página. Na mesma faixa. E sabe aquele cheiro, né, da lista? Daquelas Parece páginas amarelas. Quando pega a tinta, aquela né? tinta, parece um jornal. Sensacional. Muito bom. E aí, como é que você chega na Leroy? Porque a gente vai falar de varejo daqui a pouco. Exatamente. Bom, passei grande parte, né, da minha trajetória profissional atuando em logística. Né? Então, passei ali pelo menos 3 anos dentro da logística e depois disso que eu fui para a área de saúde, onde eu fiquei 6 anos na UHG Brasil, né? Trabalhando em cibersegurança. Então, passei por camadas tanto de governança de segurança da informação, parte de COI, Centro de Excelência, para o pipeline de desenvolvimento seguro. Passei também pelo time de privacidade de dados, né? E assim, atuei basicamente em todas as camadas. Então, antes de sair da UHG, eu estava ali, né, numa posição de gerente de cibersegurança. Eu atuava com SOC, Security Operations Center, com CTI, né? Atuava ali com um time também de operações gerais, MSS, né? A gente tinha também um MSS e nós fazíamos ali um gerenciamento também das nossas ferramentas, né? Junto com parceiros. E também parte de engenharia, avaliações, né, de novos projetos. Eu atuava ali muito em conjunto com o time de arquitetura, né? Arquitetura, infraestrutura. Então, eu sempre gostei muito de implantação de projetos, né? E realizar negociações com as áreas. Né? Então, como eu já vim, né, de uma área de biológicas e dentro da minha eu tinha muitas discussões relativo a sistemas de saúde, não somente de prontuário eletrônico da saúde, mas todos os outros N sistemas, né? Então, já utilizava inteligência artificial, robôs, para identificar, por exemplo, uma possibilidade de um paciente sofrer de uma septicemia, por exemplo, né? Que seria infecção bacteriana na corrente sanguínea generalizada. E isso causa muita morte. Eu sou formada em Grey's Anatomy. Esse eu peguei. Eu assisti ao Dr. House. Esse eu peguei. Exato, ótimo diagnóstico. Exato. E assim, a gente tem ainda um índice muito alto de mortalidade em relação à sepse, né? Septicemia. E assim, N soluções interessantíssimas para ajudar a saúde humana. Então, o propósito maravilhoso, né? Que é trabalhar com saúde e tecnologia suportando os negócios de saúde. E é muito doido escutar ela falando, porque a gente já entrevistou vários CISOs, né, gerentes de segurança, e a gente entende que todos eles têm algum pedacinho que são especializados, né? Então, muito de infra, ou, né, banco de dados, enfim. Mas o legal da história da Fabi é que ela passou por muitas áreas, muitos pedacinhos da cibersegurança e da segurança, né? Exatamente. Isso fez todo sentido para a minha carreira. Então, eu posso discutir, né, sobre as diferentes áreas, né, sobre os diferentes pontos de vista, não somente na questão técnica, mas especialmente na questão executiva, porque eu negociava ali junto com o negócio. Então, sempre a minha carreira, a minha jornada, ela foi pautada em articular, negociar. Porque nós precisamos atravessar o rio e chegar do outro lado seco, né? Então, eu sempre pautei toda a minha jornada nisso, né? Preciso conhecer tecnicamente muita coisa? Preciso. Preciso saber conduzir um projeto? Preciso. Mas o negócio? Preciso gerir pessoas? Preciso. Mas eu preciso também entender aquilo que eu preciso, né, atender o negócio. Então, isso sempre fez muito sentido para mim. Sim. E eu vindo de uma área que não é nativa de tecnologia, isso me ajudou muito a ter esse tipo de empatia, né? E por eu gostar muito, né, de trabalhar com
com pessoas, né? E eu, assim, gosto muito de natureza também. Gosto muito de ciências, gosto muito de pesquisas, né? E isso vem me ajudando dentro da cibersegurança. Excelente. Há quantos anos na Leroy? Na Leroy eu já estou há 3 anos. Estou completando 3 anos agora. E o Renan, 18 de Carrefour? Vamos falar só 5, né? De grupo. De Carrefour, 5, vai da divisão da Road, mais 18 de grupo. Eu sou um combatente do varejo, né? Apesar que a gente tem dentro do ecossistema outros negócios, né? Tem como financeiro, sim, digital, tem uma também. série de coisas. Tem Mas eu também. queria só realmente parabenizar, porque eu acho que a Fabi ela completa uma série de competências que hoje a gente vê nos executivos, né? E o mercado busca isso. Eu acho que é aliar tanto essa base técnica forte que você colocou, né? Selecionava, então saiu de uma parte de humanas, aprendeu, compartilhou. E hoje o que eu vejo, né, na nossa posição como executivo e liderar essas áreas não é mais só técnico. Você tem realmente articular, negociar, Com certeza. entender o negócio, não gerar fricção, habilitar. Então, Com realmente, aqui certeza. tem a competência completa. Zero fricções. Exato. E assim, todas as vezes que a gente compartilha alguma coisa, ou se você está numa sala de aula compartilhando, você pode ter certeza que esse compartilhamento vai multiplicar muita coisa, e isso vai retornar de alguma forma, porque o aluno de hoje é o profissional de amanhã. Então, são esses que vão nos ajudar, né? A manter sempre o nosso negócio, né? A economia girando. E eles trazem novas ideias. Isso que é muito legal, isso que é importante para a gente, né? Estar aberto também para novas informações, para ouvir. Escutativa é sensacional. E os franceses gostam muito disso, né, Renan? Adoram, eu conheço bastante, há muito tempo, eles adoram isso. Toda razão. Exato. Senti um tom de ironia. Não, imagina, eu tenho amigos franceses. Mas não vamos falar acabei sobre conhecendo. isso. Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. A gente tem feito aqui, nesse começo de Axo Talks, 3 temporadas. Mercado financeiro, saúde e varejo. O que tem de diferente quando a gente fala de cibersegurança para o varejo? Ao meu ver, o que tem diferente é que nós temos uma responsabilidade social junto com os nossos consumidores. A cibersegurança, ela não é só para o público interno. Claro, temos que ter uma cibersegurança robusta, nossos negócios não podem parar, temos que baixar as fricções, temos que manter os sistemas sempre íntegros e disponíveis, né? Porque o negócio é 24 horas. Se as lojas físicas elas estão fechadas, O site, o e-commerce tem que estar lá vendendo o tempo todo, né? E o nosso consumidor, ele também precisa sentir que nós temos essa responsabilidade em relação aos dados que ele imputa nos nossos sistemas para realizar suas compras. E às vezes, eu vejo assim, a gente tem que fazer o cliente, né? E não uma compra. Então, como nós fazemos esse cliente? Passando essa confiança, passando essa informação, essa mensagem de que nós não vendemos somente produtos, né? Nós vendemos um serviço completo. E cibersegurança está dentro desse pacote. sensacional. E eu acho que complementando, totalmente de acordo, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem milhões de clientes, né, que gostam da marca. Eu acho que, né, além disso, o segmento do varejo, a gente costuma falar que é muito nervoso, né? É muito dinâmico e a gente sabe que a gente tem que fazer muito com menos, né? Então, em função da margem, a gente sempre fala, não, mas a gente, porque, né, Varejo, não sei parece lá, que é fácil. Óbvio que não é fácil numa instituição financeira, mas o orçamento é um pouco mais elástico, né? Então, você contratar um arsenal, muitas pessoas é uma coisa. Agora, você conseguir fazer tudo isso com menos, eu acho que é um desafio que é mútuo aqui dentro das empresas, né, Fabi? Com certeza, e nós temos que ajudar nas conversões. Total. Conversão de venda. Nosso ticket médio tem que aumentar. E como que a gente aumenta nosso ticket médio? Dando mais facilidade para o nosso consumidor final em fechar um carrinho. Isso é maravilhoso. Abandono de carrinho é ruim demais, né? Não gosto. A gente não gosta. Não gosto, porque abandono de carrinho, o cliente não atravessa mais a rua, ele muda de site, muda de aplicativo. É só num clique. E o dinheiro de atrair ele já foi pro ralo, já. Já. Exato. O custo de adquirir aquele cliente, ele já foi pro ralo. E agora, pegando esse gancho do varejo e lembrando que a gente acabou de passar por uma Black Friday, né?
que é, sem dúvida, hoje aqui no Brasil, para boa parte dos varejistas, até mais importante que o Natal, e, enfim, outras datas, a gente tem visto muito o impacto da cadeia de parceiros, né, de supply chain, em segurança, né? A gente teve alguns casos agora de novo na Black Friday, mas isso vem acontecendo há alguns anos, né, aqui no nosso mercado. Então as empresas investem muito em blindar o seu ambiente, né, e o seu espaço de alguma forma, e aí um parceiro que às vezes tem menos maturidade, menos margem, menos investimento, enfim, acaba expondo ali algo de vocês. Como é que vocês estão trabalhando com esse tema hoje? Bom, lá na Leroy, nós temos alguns processos, né, de avaliação de fornecedores e nós não somente avaliamos, é basicamente uma consultoria que a gente dá para os fornecedores que não têm, né, esse capacity de atender na sua completude a cibersegurança, mas nós damos o caminho, né, nós sugerimos e nós apresentamos esses requisitos necessários para que eles tenham, né, o mínimo necessário, bem feito, para poder estar no nosso arranjo. Pegar na mão e fazer junto mesmo. Exatamente. Então, é assim que nós fazemos, tanto para fornecedores, vendors, parceiros, como também para os sistemas que são mutualizados dentro do nosso arranjo. Então, nós fazemos também as homologações, colocamos todos eles, né, dentro de um protocolo seguro. Então, nós temos um script já para poder atender, né? Então, parte de sistemas entra no pipeline de segurança, né, de aplicações. Parte de vendors vai entrar dentro da esteira ali de avaliação de fornecedores para atender não só cibersegurança, mas privacidade de dados também. E nós mantemos essa cadeia de follow-up constante com eles. E é uma forma da gente se aproximar do nosso parceiro de negócios, porque eles também estão nos ajudando e de apoiar na com cadeia. O sucesso deles, né? Exatamente, porque quando um sobe, todos sobem. Então, eles já estão entendendo isso e a gente pretende que esses fornecedores hoje que são potenciais fornecedores, eles deem continuidade nisso, porque isso só aumenta a relevância deles no mercado também. Perfeito. Não, total, lá é a mesma realidade, acho que assim, lá a gente instituiu o que a gente chama lá, a gente até criou uma área com algumas pessoas dedicadas, chama de TPRM, que é Third Party Risk Management, né, que é a gestão de risco de terceiros. Isso. Tem um pipe, uma esteira, e realmente, assim, a gente tem que garantir que aquele fornecedor, principalmente os críticos, né, que façam o básico bem feito. Hoje, isso é algo que vem com uma diretriz muito forte do grupo, né, para a gente cobrar, porque você protege o seu perímetro, você tem investimento, mas se você tiver um fornecedor crítico, às vezes ele pode gerar uma ruptura dentro da cadeia de abastecimento, do supply chain. Então é algo que hoje a gente ouve isso muito dentro do board, com os conselhos, né, os membros do conselho, cobrando muito isso. Então, ok, seu nível de maturidade está ok, mas aquele terceiro que é crítico para você, será que ele tem o mesmo nível de maturidade? Talvez não o mesmo, mas como a Fabi falou, o mínimo necessário para que não haja ali, né, qualquer tipo de ruptura no fornecimento. Então é uma realidade, hoje é um vetor, eu acho que de ataque muito forte para os agentes externos. Boa. Perfeito. Já aproveitando que você falou do board, eu vou pegar esse gancho. Estava conversando com a Gartner ontem, e aí a gente estava discutindo o formato da nossa área daqui para frente, né? Como é que a gente vai continuar construindo áreas de segurança e a tomada de decisão em relação à aquisição de um serviço, de uma tecnologia e tal. E a Gartner trouxe uma informação, que para mim até então é nova, que mais de 60% das contratações de TI, e eu estou colocando o nosso guarda-chuvinha dentro também, hoje não dependem só da TI, é a escolha do fornecedor, do parceiro. Que a gente tem área de negócio, CFO e outros executivos tomando decisão de investimento em TI, em que empresa vai ser investido, né? A gente estava discutindo antes de começar que isso já acontece na prática, né? A questão da porcentagem pode ser um número novo, mas que já acontece e que talvez tenha muito a ver com a dificuldade que as áreas técnicas têm de falar com o negócio. A gente fez uma palestra sobre isso, eu e a Fabi, inclusive, de como que as áreas técnicas têm dificuldade de conectar ali com o negócio. Como é que vocês estão enxergando esse movimento?
Hoje, a área de tecnologia, ela precisa ter uma célula, pelo menos ali, fazendo toda a parte de FinOps, né? Isso ajuda muito a dar visibilidade para o negócio, né? Naquilo que nós performamos, naquilo que nós entregamos em relação à tecnologia que está suportando aquelas atividades, aqueles processos. Então, ter mapeamentos, ter uma governança e controle, isso vai nos ajudar a ter dados, insumos, para a gente apresentar para a alta direção, né? Então, com isso, a gente consegue traduzir para o negócio, né, as necessidades técnicas e orçamentárias para manter a tecnologia em dia. É claro que muitas áreas de negócios, elas precisam também compartilhar esses custos, esses orçamentos, porque a tecnologia está suportando o processo das áreas de negócios, né? Então, nós precisamos ter essa divisão, por isso que é importante ter o FinOps. O que TI paga e o que o negócio paga. E os porquês. Tem que ter essas justificativas, porque só assim a gente consegue, numa mesa de compras, numa mesa de negociação, P&L, né, tomar a decisão correta, a decisão mais coerente, né? Porque, imagina, os sistemas que a gente implanta não é um sistema que vai ficar 1 ou 2, 3 meses rodando. São sistemas que vão... críticas. Exatamente, vão dar continuidade nos negócios, né? Especialmente sistemas estruturantes, né? Que envolvem... Tem sistemas lá que tá tão integrado, a gente fala tanto de, né? Hoje o varejo é omnicanal. Hoje nós somos uma empresa omnicanal, né? Então, saiu até... Compra online, troca na loja, compra na loja, devolve para online. Não tem como existir silo mais. Não tem mais, está tudo integrado, né? Então, até teve uma última reportagem, né, na revista Exame. A Leroy Merlin, ela está entre as empresas mais omnicanal, né? Entre a H&M e a C&A, que já tem essas integrações embutidas dentro da plataforma, né? Então, tá tudo amarrado, né? Então, tá todo o nosso negócio amarrado. Parte de instalação, né? Que tem uma equipe de profissionais ali, né? Que cuidam dessa área. Parte ali de marketing, parte comercial, parte de dados, inteligência artificial, né? Parte financeira, parte de transporte, cadeia de abastecimento, né? Então, serviços terceiros, né? Para atender também a instalação. Muitas vezes ali de não só a instalação, né, de pesados como cerâmicas, instalação de pisos, mas instalação também de móveis, por exemplo. Né? Então, tudo integrado. Que é um serviço adicional, sim. Exatamente. E quem que paga tudo isso? É a tecnologia? Não, né? É o negócio. Só que assim, o que a tecnologia precisa colocar, né, dentro do orçamento? Será que é a questão de um allocation para aquelas informações serem processadas, né? Então, é banco de dados, é servidor, né? Até onde a TI é responsável, né, por manter aquele orçamento, né? Então, quando tem um novo projeto, tem que ter também a parte de FinOps ali, fazendo a governança dos gastos. Não, concordo. Eu já passei por alguns movimentos, acho que um que a gente enfrentou há uns 2 anos atrás foi uma reorganização, justamente em função da gente encontrar algo que a gente chamava lá de Shadow IT, mas não do cara usar um aplicativo desconhecido, mas de ter uma iniciativa do negócio, tomar uma decisão de contratar alguma coisa. Chegou um momento que a gente viu um mapa de aplicações crescer, porque não passava mais pela área de TI, né? O negócio tomava a decisão, mas por quê? Porque a deficiência era uma fragilidade e ausência de competência da tech conversar com o negócio, né? Porque tinha muito engenheiro ali, mas ele não conseguia entender a demanda do negócio. E o negócio tomava ali uma ação, ia por um vetor, saía e você começava a ver essa onda crescer. Então teve uma reorganização, então acho que isso é super importante. FinOps, assim, para mim é essencial. A gente reduziu alguns milhões aí só de realmente trabalhar numa eficiência. Exatamente. Mas acho que colocando o tech como protagonista, mas tem que entender a demanda de negócio. Exato. Se não tiver essa conexão na fala, eu acho que realmente desordena mesmo. Exato. E tecnologia tem que ser uma área provocadora. Total. Né? Eu acredito que as melhores soluções, elas acontecem quando fazemos as melhores perguntas. Quando nós levamos algo já pautado para a mesa.
e não somente verbalizações. Excelente. E aí, pegando que a gente está nesse gancho, se vocês pudessem dar uma dica para quem está assistindo e ouvindo o podcast, mas tem dificuldade de levar as necessidades de segurança para o C-Level, para conseguir PNL, enfim, qual dica que vocês dariam? A gente tem que ter um mapa de negócios. Então, assim, eu já tenho todos os dias o hábito de abrir, né, os indicadores de vendas do dia anterior. E, às vezes, né, durante o dia eu tô lá também acessando, né, como está sendo, né, as nossas vendas, tanto da parte digital, parte de e-commerce, quanto na parte de lojas físicas. Então, assim, o quanto eu tenho que engajar a cibersegurança para a gente não tomar um ataque cibernético. Já pensou parar a operação? Se eu paro a operação durante um dia, eu vou ter um problema ali, né, de não conversão das vendas. Então, se eu tenho esse indicador, eu já tenho como mensurar o impacto financeiro. Que você tá trazendo, exatamente. Exato. Então, se eu tenho esse valor por dia, eu vou ter esse valor por hora, eu vou ter esse valor por período, vou ter esse valor por minuto, vou ter esse valor por segundo. Se os nossos sistemas eles oscilam por um segundo, a gente já impacta o negócio. Né? Então, tendo esse cálculo, tendo como apresentar qual é o retorno que a disponibilidade implica, né, para o resultado final ali da empresa, gente, pronto, aconteceu já, né? O board, ele vai estar contigo para poder aprovar qualquer demanda necessária para que não tenha essas interrupções, né? E se a gente conseguir ainda ir além, que é o que a gente faz hoje, mostrar o nível de maturidade de cibersegurança por unidade de negócios, lojas. Então, tenho lá 54 lojas. Eu tenho plotado as 54 lojas e qual é o nível de risco por loja e o que nós precisamos fazer para resolver as vulnerabilidades existentes. E aí a gente vai blindando as nossas lojas físicas e a nossa plataforma de e-commerce também, assim como o centro de distribuição, assim como a nossa cadeia logística, nossa cadeia de abastecimento, que envolvem os fornecedores, os vendors, assim como no nosso e-commerce também tem os nossos sellers dentro do marketplace, assim como nós temos também os meios de pagamento acoplado também nos nossos canais de vendas, não somente nas lojas físicas, mas no nosso marketplace. Então, todo esse arcabouço, né, no final do dia, nós temos que olhar tudo isso para não impactar na geração de valor final ali, né, nos lucros e nas vendas ali da empresa. Tem conexão direto com o resultado financeiro. Com certeza. Eu acho que, assim, totalmente de acordo. Acho que você dá essa visibilidade para o negócio, mostra que, apesar de ser uma área de controle, né, e risco, mas você mostra que impacta e você traz através de exemplos reais. Uma coisa que a gente fez há alguns anos atrás, eu sempre gosto de entender a natureza, vestir a roupa mesmo, né, fazer a roupagem do time de operação, do time de financeiro, entender a dor dele e ver, às vezes, identificar alguma fricção entre aquela área que a gente precisa demandar, precisa trabalhar junto. Fala, pô, mas qual que é a sua dor? Então deixa eu entender, deixa eu me colocar no seu lugar e aí você consegue identificar e consegue tracionar. Se colocar no lugar das áreas que a gente demanda é uma coisa que costuma funcionar. Exatamente. E eu tenho trabalhado muito com a questão também de neurolinguística, que é muito fácil de fazer. É só a gente parar para dar um pouco de atenção nas pessoas que estão nos ajudando. Então, por exemplo, tá finalizando o ano, né? Mas, de setembro para cá, a gente tem algumas OPCONs, né? Rolando lá na Leroy, que é a festa da bricolagem, onde tem descontos maravilhosos, Black Friday e agora vem o período de Natal, né? Então, com isso, a gente já vem se preparando nas questões de blindar e-commerce, blindar lojas físicas e aquelas que conseguiram nos ajudar melhor nesse avanço do nível de maturidade, nós temos que apresentar isso para o board. Porque isso engaja quem conquistou... Pelo exemplo bom, né? Pelo exemplo bom. E aí as outras lojas começam a engajar junto. E aí vira o quê? Meta compartilhada. E o mais interessante nisso, eu falei da neurolinguística. Sempre conectar aquela loja ao diretor da loja, ao responsável técnico, ao assistente que ajudou,
todos os níveis da pirâmide. Os seres humanos, todos, né? Exatamente. Quem ajudou e colocar na tela. Esses foram os responsáveis por este resultado. Gente, isso não tem preço. Isso é sem falar dos valores, né, financeiros, mas isso é meritocracia para eles. Né? Reconhecimento. Uma exposição que raramente eles teriam também, né? Ah. Tem uma coisa que tem a ver muito com varejo, que são as fraudes, né? A gente falou um pouco do CTI, enfim, dos terceiros, mas tem uma questão do varejo que são fraudes, né? Que traz impacto financeiro na veia para vocês. Como é que vocês estão enxergando essa dimensão agora no nosso país? É óbvio, a gente teve a Black Friday, que é um bom termômetro para a gente saber se esse negócio segue sendo extremamente importante. Fraudes é algo assim que a gente tem que fechar a Sempre torneira. que eu faço essa pergunta, vocês bufam. É cortar a unha, né? Assim, cara, sempre tem que fazer. Eu diria mais, eu tava escovar o dente todo dia, assim, não tem jeito, né? Exatamente. Tem os dois lados da moeda. Tem as fraudes que nós temos que olhar na parte cibernética e nós precisamos ter um mapeamento dos sistemas mais críticos para poder saber quais são os gaps que nós precisamos trabalhar para eliminar possibilidade ali de uma fraude interna. Processos falhos que anteriormente... Os insiders têm sido cada vez mais frequentes, inclusive, né? Aliciamento. Sim. Exatamente. E quando a gente coloca novos produtos também, como, por exemplo, self-checkout, né? É um produto que, assim, gera uma facilidade gigantesca para os nossos consumidores e desafoga também as nossas filas. Então, a eficiência operacional, ok. Aumenta o NPS, o nível de satisfação dos nossos consumidores, sensacional, aumenta. Né? Aumenta a nossa capacidade de vendas? Aumenta, porque eu, por exemplo, eu adoro self-checkout. Eu também adoro. Eu amo, porque é rápido, é prático, e a gente quer ter a experiência de passar o produto. Aquilo é muito legal. Todo mundo já quis passar, né, na maquininha. Todo mundo já teve esse sonho de fazer isso. Exatamente. Então, eu vejo que, considerando todos esses cenários, né, na parte de fraude, nós temos muitas oportunidades ali, né, de trabalhar a investigação. Hoje nós temos, né, eu já tenho, na verdade, 2 anos, eu tenho já o pilar de investigação ali na parte cibernética, né, a gente tem ali o time de CSI, que atua não somente na questão dos insiders, mas também checando, né, todas as fraudes que possam acontecer nas contas dos nossos clientes. Né? Então, a gente tem muita conexão ali com o time de ouvidoria, né? E é muito legal porque o nosso time de ouvidoria é o CALM, que é o Centro de Atendimento Leroy Merlin. É um acrônimo muito legal. Muito bom. Esse é maravilhoso. Super criativo. Viu? Super. Lá nessa estrutura do CALM, nós temos uma estrutura que atende o N1 de cibersegurança e privacidade de dados, que são as dúvidas dos clientes. Eles que fazem o primeiro acolhimento. Então, fazer essas alianças com essas áreas estratégicas faz todo sentido. A cibersegurança não tem que sair fazendo hunting só. Tem que fazer, mas não é só isso. A cibersegurança tem que estar aberta para que a denúncia e o incidente também chegue até nós. Essa abertura nós temos que dar. Nós temos que tirar essa carapaça, né, que a gente tinha anteriormente. Não, a gente tem que quebrar isso, quebrar silos, né, quebrar barreiras, construir pontes para que essas denúncias cheguem, né? Então, um exemplo prático ultimamente é a questão dos lockers, né? Que é o clique e retire. Então, no clique e retire, nós também precisamos, né, fazer um mapeamento dos porquês, né? De volume de compra, de comportamento de compra. Comportamento de compra, exatamente. Região. Uhum. Então, temos que conhecer geograficamente e politicamente as regiões nacionais, né? Quando a gente fala de fraudes que envolvem digital dentro do physical, né? Que é o phygital. Né? E nós precisamos também fazer um mapeamento do que está rolando no mundo, né? Então, eu vejo que hoje, no Brasil, fraudes em relação a pequenos números, né? Então, eles ganham em volumetria. Já na Europa, e eu converso muito, né? E tenho muito contato também com algumas BUs de fora, e faço parte do comitê também global. O que acontece na região da Europa? Ali é muito hacktivismo.
Não, cada região tem o seu comportamento. Por isso que eu falei de Brasil em relação à fraude, porque a gente sabe que aqui é uma universidade, praticamente. Exatamente, totalmente. Então, assim, são casos inúmeros. E cada caso não é um igual ao outro. Né? Então, por hora, é uma fraude ali que acontece na cadeia de transporte. Né? E muitas vezes, isso vai além, né, desses grupos que conhecem tecnologia, que utilizam softwares maliciosos, né, para aplicar fraude, phishing, né? Mas isso tem também envolvimento de grupos ainda maiores ali que a gente investiga, né? Então, é muito sensível, né? Mas se a gente trabalhar com afinco nessa vertente de fraudes, Lu, Renan, a gente fecha a torneira. Exato. Não, é um universo, assim, é o que você falou, na Europa tem muito essa questão do hacktivismo, principalmente em função da tensão, né, geopolítica e etc. E no Brasil a gente exporta conhecimento sobre fraude, né? Depois da pandemia a gente sofreu bastante, mas óbvio, teve que trabalhar muito, então você tem muita tentativa e é uma coisa que você tem que ali trabalhar direto, porque no Brasil a gente vê um esforço grande, tem subsídio, né? Tem grandes operações por trás que financiam isso. A gente já deflagrou algumas operações. E o objetivo final é a obtenção de receita financeira. Então, os caras vão tentar e não vão parar. Então, realmente tem que ter ali uma área estrutural para conseguir atender cyber, antifraude, etc. É essencial. E antifraude é uma veia de resultado financeiro na prática. Total, né? Mostrar para a empresa inteira o resultado que a gente está entregando, né? Com certeza. Fabi, eu ficaria aqui mais 2 horas te ouvindo. Mas sim, já passaram mais de 50 minutos no nosso papo. Foi rápido, né? Rápido, né? Muito rápido. Olha, muito rápido. Eu vou te fazer mais uma perguntinha aqui antes de terminar. Se você podia compartilhar com a gente algum momento marcante da tua carreira. Eu sei que essa fase de agora é uma fase bem especial, mas se você pudesse compartilhar. Bom, o momento marcante na minha carreira foi quando eu me formei, né, na parte de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu estava muito, muito feliz naquele momento que eu tinha conquistado já a minha segunda profissão, né? Porque até então, minha vida era biológica somente, fazer pesquisas, trabalhar em microscópio com meu material genético, com os materiais biológicos, né? Claro, sempre com a tecnologia ali me suportando. Então, foi um momento que eu senti um empoderamento. Agora eu terei sistemas mais seguros para poder trabalhar, mais íntegros. Meus resultados sairão mais rápidos, né, dentro do meu laboratório, né, do que ali do centro acadêmico, né, que está de olho aqui no meu projeto, né? Então tem essa questão de competitividade também nessa área. Então foi um momento assim de muita glória para mim, né? Eu falei assim, bom, só está começando. Então agora é dar continuidade, porque tem muita coisa boa por vir. Oportunidade é o que não falta. E se, por um acaso, a gente não enxergar a oportunidade, olhe para o lado, converse, né? E eu pratico muito a questão do altruísmo. Quando a gente talvez tem algum tipo de dificuldade ou questionamentos ou dúvidas, às vezes a gente vai procurar em lugares especializados, em consultorias, em faculdades, mas normalmente o conhecimento está do nosso lado, com o nosso colega. Então, praticar isso, praticar a empatia, praticar a partilha, né? Isso é fantástico, porque é partilhando que a gente consegue multiplicar aquilo que nos retorna, né? Muito bom. Conhecimento nunca é demais. Show. Muito bom. Mensagem final para quem está assistindo a gente? Bom, acho que do meu lado, primeiro é um prazer. Acho que eu prezo muito, apesar de eu ser um cara super tech ali, eu prezo muito as pessoas. E a Fabi, acho que aqui demonstrou, né? Primeiro, além da bagagem absurda. Então, assim, realmente parabéns pela trajetória. Eu tenho muito orgulho dela, já falei isso para ela algumas vezes. Porque eu acho que a gente tem um desafio aqui de não só falar de mercado, Fabi, mas de encantar jovens que estão buscando uma carreira. E as meninas, as meninas! As meninas, olha que inspiração! Exato, porque inspiração. Na nossa área não é muito comum você ver, Não né? é. A totalidade. Então, assim, eu tenho 2 filhas meninas. Então, Olha. que inspirador, né? Ver a Fabi aqui com toda essa Todas nós, simpatia. inclusive, mais uma coisa em comum, temos meninas.
Então, meninas que querem fazer a biologia. Pois é, vou mostrar para minha filha, para ela ver que Exato. também pode ir para tech e biologia, ela vai poder escolher. E tem biotecnologia. Biotecnologia, aí tá vendo? Exatamente. Unir o melhor dos E dois tem mundos. biohacking também. E Tem. biohacking, né? Tá pensando, muita Renan? Não coisa. é? Excelente. Mas acho gente. que é isso. Obrigado, Lu, assim, mais uma vez. E eu sempre gosto de aprender. E acho que no final, eu acho que o que lidera tudo são pessoas. Deu para ver aqui que a gente, né, tem uma ótima convidada. Exatamente. Venham para a área de cibersegurança. Precisamos. Precisamos, é verdade. É isso aí. Turma, para você que está ouvindo, se você gostou, se você curtiu o conteúdo, compartilha com seus amigos, com seus colegas, dá like aqui no nosso vídeo. Que tem muito mais pela frente. A temporada vai continuar com outros convidados e compartilhando conteúdo de qualidade para o nosso mercado, né? E para quem está querendo entrar neste mercado também. Então, super obrigado e até o próximo episódio.